Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Este é o programa Luz na Penumbra, como disse o nosso Renaud. Estamos estudando obras póstumas, hoje aqui com o nosso amigo e irmão Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, aos amigos ouvintes, muita paz a todos. É isso aí, ali na técnica, o nosso querido Isaac. E estamos já iniciamos semana passada, mais um capítulo, Questões e Problemas, é o título desse capítulo. Kardec, então, fala a respeito das expiações coletivas e faz uma pergunta, que nós já lemos, já adiantamos, mas eu vou ler todo esse texto para depois partirmos de onde paramos no último programa. Pergunta: o Espiritismo explica-nos perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas dos erros cometidos na existência presente ou expiação do passado. É aquilo, causas atuais e causas anteriores das expiações. Mas, já que cada um só deve ser responsável por seus próprios erros, como se explicam as infelicidades coletivas que atingem grupos de indivíduos, como às vezes toda uma família, uma cidade, uma nação ou toda uma raça, e que atingem tanto os bons como os maus, tanto os inocentes como os culpados? Resposta: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, procedendo-se ao estudo da individualidade e ao estudo da família, até de todo o conjunto, generalizando gradualmente e constatando a universalidade dos resultados. O mesmo ocorre hoje com as leis que vocês conhecem pelo estudo do Espiritismo. Podem aplicar, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo à família, à nação, às raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. As faltas do indivíduo, da família, da nação, seja qual for seu caráter, são expiadas pela mesma lei. O carrasco expia o mal praticado, quer tendo a vítima presente no espaço, ou vivendo em contato com ela, em uma ou várias existências sucessivas, até a reparação de todo o mal cometido. Sucede o mesmo quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas. As expiações são solidárias, o que não anula a expiação simultânea dos erros individuais. Em todo homem há 3 caracteres: o de indivíduo ou o próprio ser em si mesmo, o de membro da família e, enfim, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, ele pode ser criminoso ou virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família e, ao mesmo tempo, criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que lhe são criadas nas existências sucessivas. Salvo exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que estão reunidos por uma tarefa comum em uma existência já viveram juntos para trabalhar por um mesmo resultado e estarão reunidos no futuro até que tenham atingido o objetivo, isto é, expiado o passado ou completado a missão aceita. Graças ao Espiritismo, compreende-se hoje a justiça das provas que não dependem de atos da vida presente, considerando serem dívidas adquiridas no passado. Por que não seria a mesma coisa com as provas coletivas? Vocês dizem que as infelicidades gerais atingem tanto o inocente quanto o culpado, mas não sabem que o inocente de hoje pode ter sido culpado de ontem? Quer seja atingido individual ou coletivamente, é porque mereceu. E depois, como já dissemos, há erros do indivíduo
e do cidadão. A expiação de uns não dispensa da expiação dos outros, porque é preciso que a dívida seja paga até o último centavo. E aí acrescentaríamos, como disse Jesus, né? Continuando. As virtudes da vida privada não são as mesmas da vida pública. Assim, quem é excelente cidadão pode ser péssimo pai de família, e quem é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser um mau cidadão, ter insuflado fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. Esses erros coletivos são expiados coletivamente pelos indivíduos que juntos os praticaram e que se reencontram para sofrerem juntos a pena de talião, ou para ter a ocasião de reparar o mal que fizeram, socorrendo e assistindo aqueles que maltrataram em outros tempos. O que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, sem a preexistência da alma, torna-se claro e lógico pelo conhecimento desta lei. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não existe só para o presente. Estende-se ao passado e ao futuro, já que os mesmos indivíduos se encontraram, se reencontram e se reencontrarão para escalar juntos a escada do progresso, ajudando-se mutuamente. É isso que o Espiritismo leva a compreender pela equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Clélie du Plantier. É isso, Henrique, é como nós falamos na semana passada. Nós temos, nós agimos como individualidade, nós podemos ser bons com os nossos amigos, e aí lembro de Jesus, se amardes somente aqueles que vos amam, que mérito tereis vós, né? Até lembrando, porque aquele centurião, né, o responsável pela centúria, por 100 soldados romanos, ele tinha um servo e ele foi pedir ajuda a Jesus. Então Jesus, depois de ter curado, sem ir à casa do centurião, porque ele disse, tu não precisas ir na minha casa. Eu tenho os meus soldados, as minhas ordens. Se eu disser para um vai, faz isso, ou vai para outro e faz aquilo, eles vão fazer. Tu também podes dar uma ordem e seus anjos vão lá curar meu servo. E aí Jesus diz, nem em Israel vi tamanha fé. Ou seja, era um homem que tinha um coração bom, mas ele poderia estar errando como centurião, como chefe da centúria. Porque ele poderia ir lá e matar, prender, por justiça ou por vingança também. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas pode acontecer, pode ter acontecido. Ele pode ter ido pedir a Jesus pelo seu servo, que ele, talvez fosse um servo que gostasse muito, talvez fosse um servo que era muito útil a ele, mas talvez ele fosse muito cruel com a sua esposa ou com seus filhos. Então nós temos que sempre ver todas as faces, como lembra ali o nosso Clélie. Não é isso, Henrique? Com certeza. A gente age de acordo com as circunstâncias, né? Daí eu, lembrando aqui na semana passada, né, falando a respeito da grande luta, a grande dificuldade que é viver, que é compreender, se posicionar de forma coerente na vida, compreender os nossos destinos em relação ao futuro, para entender melhor o presente e até o passado da nossa existência atual, quiçá de outras, né? Que a gente não tem um acesso direto, mas estão presentes em nós e que são revelados através das nossas inclinações, muitas vezes, e algumas delas, e a gente até se envergonha, porque a gente as tem, às vezes ninguém sabe, entre aspas, né? Deus sabe, a gente entende isso. Mas assim, as pessoas em geral não sabem de certas coisas que passam dentro de nós. E a gente mesmo sente, muitas vezes, vergonha de sentir aquilo, de pensar aquilo, porque a gente está vigilante, está no processo do vigiai, né? Aquela coisa do vigiai. Mas ainda está presente. Entendemos que precisamos superar,
amadurecer, e vai chegar esse tempo. Mas ele não chega do dia para a noite. É preciso muito empenho, muita luta. É só lembrar também de Paulo de Tarso. Ele era vaso escolhido, como está lá nas Escrituras? Sim, era vaso escolhido. No entanto, no início lá, ele fez o que fez. E manteve aquela estrutura de personalidade dele até depois da conversão. Só que aplicada aí aos princípios cristãos, onde ele renovou, né, ele resgatou, em tese, né, um conceito superior nas relações e mudou o seu comportamento. Mas mantendo aquela têmpera dele, aquele jeito, o jeito dele, né, de lidar com as coisas. De um homem que estava disposto a se auto-verificar, disposto a se empenhar em prol de uma causa maior. E isso ele demonstrou até quando se colocou inicialmente contra os cristãos. Mas ele assume responsabilidade, sim, como o profeta Elias, como nos é contado nas Escrituras também, depois numa reencarnação como João Batista e assim por diante. Nós somos seres individuais, somos os seres da família, os seres da coletividade. Em cada situação, a gente vai desenvolvendo um propósito. Todos eles estão vinculados a um aprimoramento. Ao homem que vai desenvolvendo, se aprimorando nas relações em todos os sentidos possíveis. Isso vai acontecer até chegarmos à estatura de um espírito superior, e digo superior mesmo, daquele num grau máximo, que se identifica com o próprio Criador. Ali a gente passa a ter absoluto controle sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo, como ensina Jesus, ele se coloca à disposição do próprio Criador. Então, as obras que eu faço não são minhas, mas daquele que me enviou. Muitas vezes a gente vê Jesus falando assim nas Escrituras, porque essa é a sua disposição. Mas como ele está integrado nesse processo de identificação da divindade que ele desenvolveu nele próprio, em encarnações que a gente não faz nem ideia, né? Porque, como ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele já era um ser perfeito. Então a gente não faz ideia dessas humanidades que ele conviveu lá, né, por bilhões e milhões de anos atrás. Mas vejamos, meus irmãos, um ser, Jesus é uma unidade, ele alcançou a plenitude da unidade, mas sempre ligado à coletividade. Ele é o senhor de um processo da evolução de uma coletividade. Por isso Paulo, de maneira acertada, diz lá que ele era a cabeça. E a humanidade representa o corpo. Então é preciso uma cabeça que pensa realmente da maneira correta para poder fazer com que o corpo funcione. E aí a gente vai encontrando e compreendendo todas as coisas aos poucos, né? Principalmente as curas. Hoje em dia a gente está com isso, né, na cabeça, né? A cura através da vacina, etc. e tal, por conta da pandemia que estamos mergulhados. Mas a cura acontece de várias maneiras. São curas de instantes. Até uma dor de cabeça, quando você toma um remédio, é uma cura momentânea. Existem as curas duradouras. Jesus cura o paralítico e diz para ele: ora, pois que estás curado, mas não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Para outros ele diz: a tua fé te curou. Não diz que pode voltar, porque ele sabe que aquela pessoa ali não iria mais cometer erros. Então ali a cura já foi num nível mais amplo, né, mais pleno. Então a gente está falando de que cura? Da cura através da vacina, mas... E a cura dos relacionamentos, a cura do mau comportamento, das leis que a gente não obedece. Do mal pensar, de tudo isso. Falar, exatamente. Por isso, João, você citou no outro programa também a questão de Kardec, e da questão da filosofia, da ciência, etc. e tal, combinando na moral. Eu me lembrava da introdução da Revista Espírita de 1858, em que ele falava da questão da filosofia, mas a filosofia que Kardec ele trabalha e está vinculada é uma filosofia não especulativa, mas experimental. Porque ela não pode ficar só na cabeça, no pensamento, nas possibilidades. Não, a gente vê a necessidade, a culminância desse processo da reflexão, do entendimento, na prática direta, na relação com a vida, com as pessoas, nas responsabilidades que assumimos, de nos tornarmos a cada dia uma pessoa melhor.
Esse é o nosso desejo. E as coisas vão acontecendo. Quando a gente bate a porta se abre. Quando a gente pede, a gente obtém. Não é assim que nos é orientado? Mas não é um processo mágico. Porque à medida que a gente vai se integrando nas coisas, no caminho do bem, vão aparecendo as oportunidades. Os convites, você descobre uma coisa ou outra, porque a gente se vinculou a um caminho diferente. Assim como acontece também no caminho oposto, no caminho do mal que a gente segue. Sim. Se a gente escolhe um caminho ruim, vão aparecer pessoas, situações que vão fortalecer aquilo ali. Então, a boca fala do que o coração está cheio, já diz o Mestre Jesus. Com certeza. O que a gente está falando? O que a gente está sentindo? Como a gente está agindo e reagindo diante das coisas? Aí a gente tem assim, um material muito bom para autorreflexão. É isso aí. E este é o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Nós estamos aqui avaliando, estudando, melhor dizendo, o livro Obras Póstumas no capítulo Questões e Problemas. Iniciamos pelas expiações coletivas, pergunta feita por Kardec e a resposta dada por um espírito chamado, que se nominou aqui, Clélie Duplantier, ou Clélia Duplantier, né? Traduzindo para o português. O nosso tema, ele traz para a gente muitas reflexões e principalmente muitas advertências, porque nós precisamos nos advertir o tempo todo a respeito do que nós estamos fazendo e deixando de fazer também. Por vezes, principalmente nesse momento que nós vivemos, onde nós temos aí essa pandemia, temos as polarizações de todos os gêneros, não é só política, são várias polarizações que nós temos. Às vezes você fala um assunto, tem um programa de televisão aí que eu não assisto, mas chega aos nossos ouvidos a respeito do que está sendo falado. E são posições assim que são diferentes, por vezes antagônicas, e que cada um entende ser certo aquele ponto, totalmente certo, ou seja, 100% certo. Não admitem que pode haver ali naquela compreensão um erro ou erros. E aí é que se dá essa polarização. Ou seja, eu estou com a verdade e você está errado ou errada, né? E por aí nasce essa montoeira de problemas de compreensão, de entendimento e de relacionamento. Antes de nós iniciarmos as gravações desses programas, nós conversávamos aqui, eu, o Henrique e o Isaac, a respeito dessas polarizações que as pessoas deixaram de se falar. Família deixou de se falar. Houve separações de casais por conta disso. Gente, isso é inadmissível. E nós vamos ter que responder por tudo isso. Então vamos ter mais equilíbrio em tudo que nós falamos, em tudo que nós pensamos. É um exercício, não é uma coisa que a gente consegue no estalar de dedos, mas é algo que nós construímos dentro de nós. Termos mais bom senso. Vamos ouvir. O outro está falando, não é o que eu gosto de ouvir, não é o que eu acredito, mas ele tem o direito de falar. Tem uma frase atribuída a Voltaire, que não é do Voltaire, é de uma biógrafa de um outro filósofo que cita Voltaire, e nessa citação ela diz, Elizabeth alguma coisa, esqueci, no início do século passado que ela escreveu essa biografia, e aí ela diz o seguinte: posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas vou lutar até o fim, ou até a morte, dependendo da versão, para teres o direito de dizê-la. Não é de Voltaire, mas é uma frase maravilhosa e é isso que nós devemos fazer. É verdade. As pessoas, elas estão muito se posicionando de uma maneira um tanto exagerada, se me permito essa afirmação, com as suas verdades, sem a flexibilidade, sem essa necessidade de flexibilizar as coisas.
E só para encerrar, eu lembro de uma passagem da tradução, né, do Belo Judaico, do Flávio Joséfo, uma obra escrita por volta do ano 103 da era cristã, ele que nasceu no ano 34, e o Joséfo, ele diz a respeito de Abraão no período que teve uma dificuldade, né, lá com o povo dele, com a família dele, ele vai buscar auxílio no Egito. E interessante o pensamento do Abraão, que é o pai da fé dos hebreus. Sim. Ele diz mais ou menos assim, o Flávio Joséfo, a respeito do Abraão: eu vou até lá pedir auxílio para eles e, naturalmente, eles vão falar da crença deles, do Deus deles para mim. Se eu perceber que o Deus deles é melhor do que o meu, eu vou me acomodar, aceitar o Deus deles. Mas se eu perceber que o meu é superior, vou ensinar o meu para eles. Eu sempre olhei essa coisa da flexibilidade nesse pensamento do Abraão. Está na obra do Flávio Joséfo, na tradução do CPAD. E o que me chamou muita atenção, né, e a curiosidade, é essa possibilidade de você dialogar com o outro. Ou seja, você não vai armado. E não vai, o Abraão não ia para lá nesse sentido, que eu vou impor, eu não vou aceitar nada. Não foi assim. Ele não foi fechado, né? Não. Essa é a grande questão. As pessoas estão fechando tudo. Né? Não questiona, não aceita, não entende o outro, o pensamento dele, e aí nascem essas discórdias. Irmão contra irmão, pai contra pai. Contra filho. Contra a sogra, como ensina Jesus lá naquela parte da moral estranha. Exatamente. Nós estamos vivendo esses tempos. É isso aí. E nós precisamos ultrapassar esse momento. É um desafio. Mas todo desafio, ele vai ser vencido. Todos os desafios vão ser vencidos. Melhor dizendo. Então, se nós hoje estamos ainda nos irritando com o posicionamento de A, B ou C, é melhor nós tomarmos realmente a precaução de fazer exercícios para termos esse bom senso de que falávamos. Olhar e falar assim: eu não vou brigar por causa disso. Uma vez eu conheço eu tenho um amigo que é ateu, e ele era sócio de um outro amigo, 2 amigos sócios, e aí ele dizia, era muito interessante, que entrava lá a comissão, aí o sócio desse amigo que é ateu, ele pegava e dividia 50%, né, metade, ele botava na conta dele. E a outra metade, esse meu amigo, ele tinha que pagar os impostos, pagar as despesas, para o que sobrasse, ele colocava na conta dele. E aí eu falei para ele assim uma vez: mas vem cá, por que você não fala com ele, não conversa com ele? Ele virou para mim, um ateu falou para mim assim, isso tem uns 15 anos mais ou menos: você acha que eu vou brigar por causa de dinheiro? Perder a amizade por causa de dinheiro? Eu não. Olha só. Absolutamente fantástico. Depois disso, eu comecei a rever certos conceitos, porque é interessante, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, tem certos conceitos que estão tão arraigados em nós, que nós não enxergamos acima deles, além desses conceitos. Então, é por isso que nós temos ainda muitos pré-conceitos, ainda aquele conceito antes de nós termos o conhecimento verdadeiro da causa. Então nós precisamos parar e analisar e ter certeza de que aquela outra pessoa está falando algo que não condiz com a realidade, para que nós possamos argumentar, mas argumentar sempre com respeito, com cuidado. Encerramos o nosso programa hoje, agradecendo a todos vocês a paciência, o carinho, e esperamos vocês na próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Ouvintes, nós estamos retornando aos lares para, através do programa Penumbra, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, cujo capítulo em que nós estamos é o 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E, para ver o estudo e a reflexão hoje, estamos contando com o nosso Antônio Barbosa, como todas as semanas, com as suas reflexões, os seus exemplos peculiares, e no suporte técnico temos o nosso Jefferson. Bom, o tema de hoje são os itens 7 subsequentes que tratam de mediunidade gratuita. Então, nós vimos o dom de curar, vimos preces pagas, estudamos o tema dos mercadores do templo, que é de alguma forma, lembrando, nós não podemos comercializar os nossos dons, e agora ele vai especificamente para a mediunidade gratuita. Então, Tony, tudo bem? Tudo bem, Marta. Você pode começar agora com essa... Pois não, está tranquilo. Vamos lá. Vamos ver o que nos traz aqui mestre Allan Kardec sobre a mediunidade gratuita. Esse texto aqui são 4 itens, 7, 8, 9 e 10. Ele, do meu ponto de vista, ele não precisa de muita explicação, digamos assim, de minha parte, né? Eu acho que o texto é tão claro, tão autoexplicativo, que vamos proceder aqui à leitura e, eventualmente, se precisar algum toque, eu vou fazer. Mas, naturalmente, o texto, por si só, já é muito explicativo, muito elucidativo. Diz aqui Allan Kardec: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Aqui ele já dá um toque, né? Porque o médium, no caso, está vendendo algo que ele não fez, as palavras não são dele, o escrito não é dele, é dos espíritos. Então, ele está vendendo algo que não lhe pertence ou de que ele não originou. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial, que também lhe dá outro toque. Ora, se Deus providenciou que a mediunidade estivesse ao alcance de todos, independentemente da sua condição financeira, de saúde, do que quer que fosse, para que todos pudessem se beneficiar dela, e não pudesse amanhã dizer que não se beneficiaram porque não podiam pagar, não tinham condições, não é aceitável que a providência divina fique feliz com as pessoas que eventualmente cobram por isso. Se é um contrassenso com a ideia original da mediunidade. Às vezes ao alcance de todos por custo zero. Se alguém põe um custo em cima, vai ter que arcar com essa sua decisão. Quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta, e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão.
Imaginar que um espírito superior está à disposição de quem sacuda o saquinho com mais moedas, gente, é muita ingenuidade. Ou tem segundas intenções, porque não é possível que alguém ache que um espírito superior vai se interessar por se manifestar porque alguém sacudiu um saquinho de moedas para o médium pelo qual vão se manifestar. O simples bom senso repele essa ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Ora, como é que eu vou evocar para dar uma mensagem? Alguém que eu amo, alguém que eu venero, alguém que eu idolatro, que me é caro, e oferecer dinheiro para isso? Não faz sentido. Sem dúvida, é possível obter-se manifestações desse modo. Quem, porém, garantiria a sua sinceridade? Você pode sacudir o saquinho de moedas à vontade, agora não pode garantir a qualidade dessa manifestação. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, e toda a malta de espíritos inferiores, muito poucos escrúpulos, sempre comparecem prontos a responder ao que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Ou seja, é um risco grande de, ao sacudir a sacolinha com as moedas, para chamar os espíritos para dar a sua comunicação, venham espíritos indesejáveis. Espírito de baixo escopo, de baixa moral. Você não tem como controlar isso. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e, em seguida, inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, antes de ter confiança, aceitar as comunicações de qualquer um, para que a gente tenha pelo menos uma quase certeza de que a comunicação é séria, devemos pedir, ver a natureza das simpatias do médium, quer dizer, a natureza de como é o médium, com quem ele anda, não só aqui com encarnados, como com que desencarnados que ele costuma andar. Porque o médium que só anda com gente de mente transviada só vai receber espíritos dessa sorte, porque é o que coaduna com a sua vibração. Então é um risco grande. E a primeira coisa que ele faz seja pedir dinheiro para isso, então que tipo de espírito ele vai atrair? Pois ele diz aqui, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conquistar a benevolência, ou seja, que espíritos bons, benévolos venham até nós nos ajudar, é a humildade. Ou seja, nós temos que ser humildes e o médium tem que ser humilde. É o devotamento, é a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Aliás, é uma técnica que a Marta bate sempre. Do desinteresse moral e material. Quando há envolvimento do interesse moral e material, a coisa já fica meio nebulosa, já fica meio turva. Em qualquer aspecto da nossa vida. Imagine, então, um relacionamento com espíritos que nós não estamos vendo, não sabemos quem são. Para que a gente possa atrair espíritos realmente bons, puros, temos que ser nós desinteressados moral e materialmente, temos que ser devotados e abnegados. Nós os médiuns. Para que a gente possa garantir, ao menos assim, a hipótese de que espíritos bons estão vindo. Que é a primeira condição que há para que a gente receba orientação desse tipo de espíritos. O inverso traz o inverso. Se nós estamos interessados moralmente, interessados materialmente, vamos atrair espíritos com esses mesmos interesses. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte,
como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Ou seja, essa capacidade mediúnica é muito volúvel, como ele diz aqui, é fugidia, é variável, é uma coisa instável. Ninguém pode garantir que vai exercer sua mediunidade o tempo todo e que isso depende de si, depende da própria pessoa, não depende só do médium isso, a faculdade mediúnica. Ele pode estar disponível com vontade, mas os espíritos não quiserem, não vem, acabou. Da mesma maneira, ele não quer, mas os espíritos querem, ele acaba tendo que exercer a mediunidade. Então é uma coisa que não está ao alcance do médium controlar. Seria, pois, para o explorador, uma fonte absoluta incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que ele mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, se permite ao seu possuidor tirar partido. Então, ele comparando aqui a mediunidade com as outras faculdades normais nossas. A mediunidade não dependeu de coisa alguma para o médium exercer. Já as faculdades que a gente adquire com estudo, essas sim vão ficar conosco. A outra não, a mediunidade não depende dele, pode no momento ele exercer, outra hora não, ele não tem controle, um filtro para saber quem vai dar a comunicação, quem não vai, não depende dele. Agora, por isso que ele não pode se cobrar por uma coisa que ele não fez, não sabe, não é o dono, não tem patente disso. Agora, o estudo, não, porque o estudo eu adquiro, dá trabalho para adquirir, tempo, e eu tenho controle sobre o que eu estudei. Se eu estudei, eu sei o que serve e o que não serve para passar adiante. Então eu posso cobrar por esse conselho que eu daria sobre o métier que eu domino. Por exemplo, sou um advogado, sou um médico. Estudou para aquilo, ele pode cobrar por aquele que ele vai fazer, porque tem domínio sobre o assunto. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. Então, a pessoa não é dona desse efeito mediúnico. Ela não tem controle sobre isso. Não tem controle sobre quem está comunicando. Então, como é que ela pode cobrar sobre uma coisa que ela está tentando oferecer e que ela não sabe o que se trata, como veio, como é que se faz, como é que não se faz? É um absurdo. Eu acho que as pessoas só vão pagar, realmente estão no desespero, coitadas, estão necessitadas, precisando de uma ajuda, de um conselho. E a mediunidade foi para isso, para ajudar, para aconselhar, para tirar as pessoas das dúvidas. Só que ninguém colocou em nenhum lugar, inscrito nenhum, que isso tinha que ser cobrado, podia ser cobrado. Justamente por isso, tem que ser uma coisa pura, para poder ter valor. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele punha preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Por isso que há no Velho Testamento a proibição de Moisés quanto ao uso irregular da mediunidade. Porque moralmente aquelas pessoas não tinham o menor grau de qualidade. Então, se elas fossem realmente exercer uma mediunidade, ia ser uma mediunidade muito complicada, não até por dolo por parte delas. Elas podiam até tentando fazer na mais santa intenção, mas não tem como controlar os espíritos comunicantes. Então, na dúvida, Moisés resolveu, olha, não pode. Não pode porque é complicado. Mas ele próprio era médium e trazia comunicação. Ele não trouxe comunicação de Deus? Isso não é mediunidade? O que é isso, então?
Então ele não pode ser contra a mediunidade. Ele é contra o uso degenerado da mediunidade. E ele classificou isso no geral, porque naquela época era muito difícil controlar, porque esse controle é feito moralmente. O controle da mediunidade, o controle de qualidade, o controle, vamos dizer assim, da questão de ser dolosa ou não, é um controle pela qualidade moral envolvida, do médium, de quem consulta, dos espíritos. É um controle moral. E o Moisés não tinha a menor condição de exercer esse controle. Hoje em dia não há muitas condições disso. O que há são os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos repassados pela doutrina espírita, para que as próprias pessoas façam o seu controle. Aqueles que são médiuns busquem o controle disso, para não passarem por charlatães, e aqueles que vão se consultar também busquem o controle para não serem enganados. Nem pela mentira e nem enganados pecuniariamente. Então o controle moral tem que ser exercido por todos. Com esse controle moral dos consultados e dos consulentes, o que acontece? Os espíritos maus vão se afastando. Porque se quem se consulta e quem dá a consulta estão moralmente equilibrados, estão primando pelo desinteresse moral e desinteresse material, os espíritos que não primam por isso se afastam. Eles não têm caminho, não tem encaixe para eles. Aí sim a mediunidade vai ser exercida como deve ser. Mas o controle tem que ser nosso, é um controle moral. Daí Moisés ter proibido, porque na época seria impossível de controlar. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Isso é que é importante, tornou-se uma missão, porque é um controle moral. Veja o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 11. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhe preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons, não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recurso em outra parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem dele um trampolim por onde possam subir. Então, fica mais claro que isso é impossível, né? Aquela desculpa, não, mas eu sou muito pobre, eu preciso dar consultas aqui, atender os espíritos, atender as pessoas, então eu preciso comer, preciso viver, pagar aluguel. Não, os espíritos dizem, se você primeiro trate de trabalhar, arrumar dinheiro para pagar o seu aluguel, pagar a sua comida, sobrando tempo, você exerce a mediunidade. Os espíritos vão compreender que você não está exercendo a mediunidade o tempo todo, que você tem restrições econômicas para fazê-lo. Da mesma forma, se você tivesse restrições de saúde, eles também vão entender. Se você use só o seu tempo disponível. Se você quiser usar muito do seu tempo disponível, se sacrificar por isso, muito bem. Mas não pode usar como desculpa para obter qualquer vantagem material. Eu acho que esse texto de hoje é muito claro e carece de muitas explicações. Fica aqui essa edição de Allan Kardec. Espero que todos nós tenhamos aprendido o que realmente se trata dessa cobrança de assuntos mediúnicos. Muito bem, Marta, estamos por aqui hoje. É isso mesmo, a gente refletir muito, né? E dois últimos itens que nós estudamos, tanto a mediunidade, quando ele desdobra a ideia anterior dos mercadores do tempo como sendo o negativo, a oposição do que seria ideal, é justamente para que a gente medite sobre o que estamos querendo da nossa atividade espiritual. Mesmo que não seja uma mediunidade explícita, mas que nós, de qualquer maneira,
estamos sempre em contato espiritual, ainda que não saibamos. Então há uma relação mediúnica sempre. O que nós estamos fazendo dela? E se ela é ostensiva, a mediunidade, ainda mais nós temos que ser atentos. E como ele diz aqui, Kardec, né? Ainda mais a mediunidade curadora. Que você está dando teu fluido também, para que aquela pessoa fique bem. E se o teu fluido está impregnado de interesse, de más intenções, de desleixo na tua postura, certeza você estará prejudicando ainda mais aquela pessoa que está necessitada de saúde, né? Usando o exemplo da mediunidade curadora. Então, que nós utilizemos essas informações, não só mesmo para termos uma noção correta de que não podemos comercializar nada que não seja nosso, que não venha de nós, como no caso a mediunidade e preces, né? Porque o dom, inspiração, quando você eleva o teu pensamento, vem de Deus. Você não pode cobrar. Que nós meditemos sobre isso, até porque nós estaremos atraindo um tipo de espírito que é relacionado diretamente aos nossos sentimentos. Então, que sentimentos nós estamos empregando aí? Que tipo de espírito nós estamos atraindo para a nossa vivência? Sobretudo se essa vivência for a vivência espiritual, na mediunidade, na atividade mediúnica, aí mais ainda a nossa importância e a nossa atenção em relação a isso, para que a gente não contamine não só a nossa atividade, mas também o fruto dela, que é uma correlação que você está estabelecendo para auxiliar alguém, através da mediunidade ou através da prece, né? Então, que tipo de fluido você está colocando nas suas atividades espirituais? É isso. É o tipo de fluido, o tipo de sentimento e é o tipo de espírito que você estará envolvendo nessas atividades. Então, por hoje, nós encerramos e desejamos a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.